Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos deixar a aula aqui para vocês hoje aí sobre a formação da população brasileira. Essa aula está mostrando aí, ó, o que a gente vai tentar trabalhar com vocês durante essa aula aqui, ó, sobre a população relativa aí, ó, a densidade demográfica e a pirâmide etária. Vamos completar a aula aí, tá, gente? Deixando claro aí, gente, pega o livro de vocês que a gente vai fazer algumas atividades sobre o conteúdo que está no livro também, tá bom? Vamos lá, olha só. Só que antes de começar a aula aqui, ó, vamos só fazer uma revisãozinha básica aí que a gente já conversou nas aulas passadas, que a gente estava falando sobre a população brasileira. Falando sobre os números, tá, gente, da população, tá? Brasil, que é o quinto maior país do mundo em número de habitantes. Tá? O IBGE, conversamos aí do censo, da importância aí desse órgão do governo aí na contagem da população, para a gente entender, e falando também da população absoluta, que seria o total de habitantes do Brasil, tá? Em relação que somos 210 milhões de habitantes e estamos dando mais. E aí, em relação ao tamanho da população. O tamanho da população, que a China esse grande porcentagem de habitantes, tá? Assim, realmente é cabuloso. E aí a gente vê realmente a estratégia. Gente, a gente olha isso aqui, cara, presta atenção, gente. Eu chamo a atenção porque o povo vai para um lugar dessas piscinas gigantes, ainda leva boia, leva aqui, ó, tartaruga, peixinho, entendeu? Jacaré, tem até um caranguejo aqui. Só que o que acontece, gente? Você imagina a água no final do dia, tá? Imagina a pessoa que mergulha. Às vezes a pessoa mergulha e não consegue nem voltar, porque não tem nem aonde ficar, tá? Então você vê que aí um local desse tem que preparar uma estrutura grande, enorme, para atender aí, ó. É a mesma coisa quando a gente fala da população. Esse controle da população é justamente a gente entender essas diferenças, tá bom? Mesma coisa que em relação até a característica do banquista, que é lá na Índia, entendeu, gente? E o povo não se entende. Tem que se entender de uma forma, justamente para cada um conseguir o seu caminho, tá? E aí a gente tem o site do IBGE que se chama População do Brasil. Ele faz a contagem da população, uma projeção. Nós estamos hoje aí, ó, quando eu tirei essa imagem no dia 9, nós estávamos hoje com 211.626.062 habitantes, tá, gente? Vai aumentando e diminuindo com a necessidade aí, ó, em relação ao controle, a população total do Brasil, tá? E aí, ó, continuando aqui, vamos falar agora a gente falou da população absoluta, que é a população total do Brasil. A população relativa, gente, é o que? A densidade demográfica. É o número de habitantes que nós temos por quilômetro quadrado no Brasil. 1 quilômetro quadrado seria o quê? 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para lá. Tá? Seria como se fosse 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro aqui e 1 quilômetro aqui por área. Tá, gente? Divide o total. E aí, como é que ela é calculada aí? Ó? É a população total do Brasil sobre a área da superfície aqui brasileira. A densidade demográfica aqui, ó, em 2015, a gente tinha 205 milhões de habitantes, tá? Dividido pela total da média de habitantes por quilômetro quadrado. E se a gente reparar aqui, ó, os números dados, tá? Só um minuto, gente, espera aí. Esses números mudaram, tá bom? Porque hoje a gente tem uma densidade demográfica aí de 209 milhões de habitantes, tá? E o tamanho da área do Brasil também mudou. Aqui, ó, que antes era de 8.514.215, diminuiu para 8.510, tá, gente? Mas como é que é? Alguém invadiu o território do Brasil? Não, gente, é porque existem pessoas aí que fazem a divisão das fronteiras do Brasil, principalmente no norte do Brasil, no Amazonas, Roraima, Amapá, e aí a gente pode ganhar ou perder algum território brasileiro. Nesse caso a gente perdeu. Tanto que o valor aí, ó, mesmo multiplicando, vai dar 24,61. Aumentou mais um pouquinho, que no anterior era 24 habitantes, agora o correto seria 24,61 habitantes por quilômetro quadrado.
tá? É a média aí da população, da estimativa aí de 2019, tá? A gente colocou o mapa aqui da densidade demográfica, gente, justamente por quê? Que a gente percebe aí que o Brasil tem grande parte da população aqui no litoral e em partes específicas, tá vendo? Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília aqui, ó, Goiânia, tem grande população no litoral aqui, tá? Nas capitais. E no interior é pouco povoado, tá vendo? Pouca gente. Muita pouca gente. Então, quer dizer, então ele é um país, o Brasil é considerado um país populoso, mas é pouco povoado, porque a concentração da população, ela se encontra só em determinadas áreas do Brasil, tá? Aqui, ó. E aí a gente colocou justamente aqui em relação ao povoado, que a gente tem justamente a floresta amazônica, que dá as características aí, da população, daqui do território, tá? A gente tem aqui o agronegócio aqui na região centro-oeste do Brasil, que a população ainda continua pequena, só tirando as capitais. Nós temos também em relação à seca lá no Nordeste, tá, gente? Que aí aqui no interior, muita gente migra de uma região para outra, apesar que a gente parecer que é maior, mas realmente tem algumas áreas lá que são menos, a população é bem menor. E a gente tem justamente aqui a região centro-oeste, né? Que a gente tem um acúmulo da população. Igual quando a gente fala agora do coronavírus, que geralmente São Paulo sempre tem uma reportagem. Mas por quê? A gente tem a maior população, então tem a necessidade da gente descobrir lá o produto, os problemas. Tá, gente? Aí no livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui rapidinho. Página 42. Eu acho que é 42. Dá uma olhada aí. Na página 42, ele mostra justamente esse mapa. Vamos lá, na página 42, ele mostra justamente esse mapa aí, ó. Analisando aí. Ele pede para você fazer uma análise aí, ó, dos aspectos da distribuição populacional do Brasil. Tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Qual a análise que a gente faz aqui, ó? Que a população brasileira se encontra no litoral, tá? A população brasileira se encontra no litoral e em regiões específicas, principalmente a região sudeste. Tá bom? Depois vocês respondem aí no livro. A 2, ele pergunta quais são as áreas com maior densidade demográfica. A gente pode colocar aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília aqui, ó, Distrito Federal, que tem grande densidade demográfica, tá? As áreas com menor densidade demográfica aqui, ó, são as regiões da região norte, tá vendo, ó? Aqui, ó, o estado do Amazonas, que é a região que tem aqui, ó, Macapá, Roraima, Boa Vista, tá, gente? Que tem as menores densidades demográficas, tá? E como podemos explicar essa distribuição da população brasileira? Gente, essa distribuição da população é feita justamente pela sua colonização, tá? A colonização aí que foi feita pelo litoral, e aí acabou as cidades crescendo bastante na área do litoral, tá bom? E aí a gente utiliza o Naruto aí para dar umas dicas pra gente aí, Naruto. Vai lá, fala aí pra gente aí uma dica aí, ó. Dicas do Naruto. O Brasil aí, ó, é populoso, pois possui uma população absoluta, tá? É maior que 100 milhões de habitantes, porém é pouco povoado, pois sua população relativa, que é a densidade demográfica, é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá, gente? População absoluta é o quê? Muita gente mora no Brasil, mas não é em todas as regiões, tá? E aí, ó, a distribuição da população é influenciada pelos fatores naturais e econômicos, na qual o pessoal mora mais no litoral, tá, gente? Justamente aqui, ó, não está distribuído em todo o território. A maior parte da população encontra-se no litoral do Brasil,
tá bom? Vamos lá. E aqui, ó, a gente tem justamente aqui esse mapa aqui de espaço geográfico que mostra aqui em relação à agricultura aqui, ó, a fronteira agropecuária e as áreas industrializadas do Brasil, tá? Você tá vendo que muita gente se desloca do sul do Brasil buscando novas áreas para plantio, tá vendo? Sai aqui de Palmas, vai para cá, saiu do Nordeste aqui, foi para o mapa em direção à região Norte, ao Pará, o Amazonas aí, ó, tá? E as áreas pouco povoadas, que é justamente aqui, ó, com paisagens aqui, que é a região Norte aí, ó, Roraima, Amazonas, tá bom? E aí a gente tem justamente aí, ó, a megalópole ali de São Paulo, de Campinas e Rio de Janeiro, que tem a grande população, gente. É impressionante ali em São Paulo que as cidades são tão grandes. A cidade é tão grande que os municípios locais foram engolidos por São Paulo. Por exemplo, Santa Amaro, Osasco, as cidades todas próximas ali, é tudo tão próximo que você não sabe. Às vezes você está mudando de cidade, mas você não sabe de que é. Tá? Porque realmente é muito próximo umas das outras. Tá? A mesma coisa no Rio de Janeiro aqui, ó. Rio de Janeiro aqui é a cidade. Tem Niterói, São Gonçalo, tudo muito próximo uma das outras. Tá? E aí a gente colocou justamente aí os imigrantes aí, ó, do Brasil, tá, gente? Que também foram bastante importantes aí na formação da população brasileira, tá? Que vieram depois da entrada dos escravos aí, ó, suprir a mão de obra que transformou a população brasileira, tá? A gente tem justamente os alemães, os italianos, os poloneses, os asiáticos, tá? Que geralmente acabaram influenciando a nossa cultura. Aí a gente entra justamente nessa estrutura da população brasileira. O censo, gente, olha só, ele oferece pra gente aí, ó, informações de homens e mulheres. E essas informações permitem aí, ó, a gente avaliar a situação do país, o que é necessário para melhorar as condições de vida da população. Tá, gente? Mas como é que a gente analisa isso? Geralmente, isso é analisado através da estrutura da população. Tá? Esse vídeo a gente vai passar depois, eu vou deixar no link para vocês aí, ó, explicando sobre essa pirâmide etária. A pirâmide etária é nada mais de uma pirâmide mesmo, que ela faz a divisão aí, ó, é um gráfico que divide em duas colunas, geralmente não, uma de mulheres e outra de homens, que encontra-se em suas faixas etárias aí, ó, e classifica a quantidade de pessoas por cada gênero, por porcentagem, tá vendo, ó? A gente tem aqui uma coluna mostrando aqui que à direita a gente tem as mulheres e à esquerda a gente tem os homens pela idade, tá? Pela porcentagem de idade aí, ó. Nasceu aqui, ó, e vai envelhecendo até chegar a 80 anos, tem uns que chegam até 100. Tá? Ela fornece importante para a natalidade, tá? A longevidade das pessoas. E aí o que acontece? Até o livro mostra aí, ó, construir um plano cartesiano. Como é que funciona, gente? O mapa é uma coisa de matemática, é só um x e um y aqui. Tá? Primeira coisa, essa parte aqui é os dos homens, das mulheres, tá? Geralmente a direita é das mulheres e a esquerda geralmente representa os homens. Aí nesse plano a gente coloca os números, que aqui ele mostra a porcentagem da população em determinado tamanho. E aqui mostra que a idade, a coluna aqui na vertical mostra a idade da população, tá? E aí ele mostra justamente aqui, ó, homens e mulheres. E aí existem 3 faixas que a gente precisa entender aí, ó. A primeira faixa aí são os dos jovens, que é de 0 a 19 anos, considerados jovens. Dos adultos de 20 a 59 e dos idosos. Tá, gente? Que o seu crescimento vem fazendo aí, ó. Por que é importante esses 3 aí, ó? De jovens aí, ó, de 0 a 19. Eles vão ver em relação aí nessa idade aí a necessidade de escola, tá, gente? Instrumentos aí, ó, decisivos para o desenvolvimento do país. Em relação ao emprego, a pessoa termina os estudos, quer trabalhar, mas não tem oportunidade, não tem o conhecimento. O governo, com essas informações, permite isso, tá? Trabalhar com isso. Os adultos aí, ó, prioridade no investimento na geração de empregos para viabilizar a riqueza do país.
nas pessoas aí em idade de trabalho, que seria de 20 a 59, e após os 60 anos aí muitos se aposentam e o governo tem que pensar em políticas públicas para atender esses idosos. Sei lá, criar parques para atender esse pessoal, ter mais hospital para os idosos serem melhores atendidos, tá bom? É isso que é importante nessa estrutura de faixa de idade aí, ó. Aqui, ó. Aí a gente colocou aqui tipo, a pirâmide etária, que mostra aqui, ó. Primeira coisa, a mortalidade infantil que a gente consegue entender aqui nas dos jovens, tá, gente? A população economicamente ativa, aqui na do meio, que é a população que trabalha, e justamente a expectativa de vida, na qual as pessoas vão morar. Morar não, até que idade elas vão viver. Tá? Expectativa de vida aí, ó. No Brasil a média tá em 72 anos, 73 anos. Tá? E aí a gente tem justamente aqui, ó, duas pirâmides etárias, que é só exemplo de um país rico e um país pobre. O país rico é a Alemanha. Ela tem uma base estreita aqui embaixo, tá, gente? Por quê? Porque lá hoje a população alemã está tendo menos filhos. E hoje a população está envelhecendo mais. Ela é considerada uma população adulta. Tá? E a gente vê uma grande indicação de vida. Ó, que o povo está chegando até aos 100 anos. Deve ter uma qualidade de vida muito boa. Vamos deixar claro aqui, gente. Geralmente a mulher sempre vai viver mais que o homem. Tá? Você sempre vai ter uma diferença aí. Por quê? Porque a mulher se cuida mais que o homem. Isso já é uma coisa bem cultural mesmo. Tá? Você pode ver aí, por exemplo, o homem fica doente, seus tios, seus parentes aí, seus pais. Se o homem fica doente, toma um xaropinho aqui, toma um remédiozinho ali, ó, dor de cabeça, pronto, resolveu. Agora, se for uma mulher, já a mulher vai para o hospital, ela sempre marca consulta para ela sempre estar trabalhando aí sua saúde, para não ter problema, tá bom? Sempre vai viver mais, gente. É impressionante. Em qualquer lugar do mundo, a mulher sempre vai viver mais que o homem. E aí, ó, nos países pobres aí, ó, no Afeganistão, olha só como é que funciona. A base aqui é enorme, gente. O que acontece? Isso quer dizer o quê? Que as famílias têm muitos filhos lá, tá? E aí, ó, o corpo vai afunilando. Por quê, gente? Afeganistão é um país que tem guerra. Aí as pessoas, às vezes, não conseguem chegar até os 60 anos aqui, ó. Quando chegar aos 65, ela basicamente aí, ó, morre cedo. Aí vai por N motivos. Mas a gente, se morre cedo, pode ter algum problema em relação à expectativa de vida, guerra civil no local, falta de saúde, saneamento. Tá, gente? Aí justamente parece mesmo uma pirâmide. Mas a população não vive tanto, ó. Aqui o pessoal chega até 100 anos. Aqui quando chegou aos 80, ó, a população já é mínima. Tá bom? Beleza, gente? Aí a mesma coisa que a gente falou dos ricos e pobres, a gente colocou aqui da África, do continente africano, com o continente da Europa. Que o continente da Europa tá deixando de ser um país de natalidade para se tornar um país aí, ó, de população adulta. Aqui, ó, tá vendo? Tá envelhecendo cada vez mais. Isso é bom? Às vezes é e às vezes não. Por quê? Porque isso mostra aqui que uma hora vai envelhecer e vai ter menos pessoas nascendo. E aí vai ter um grande problema aí de força de trabalho no continente. Tá? Aí a gente colocou aqui, ó, a distribuição da população aqui no Brasil. Desde 1980 até 2050, aqui, ó, tá vendo? Ó? 1980 a população era grande, a base, tá? E aí o que acontece? Já em 2017 a população está envelhecendo, então a gente está vendo aqui, ó, que a base está se tornando uma população mais adulta, tá? A gente percebe assim até quando a gente falou da mulher no campo de trabalho lá, que está tendo menos filho. E aí a população estimativa para 2050, gente, é ter mais velho do que jovem. No Brasil, tá? Pode estar longe aí, ó, mas realmente uma estimativa aí que vai ter problema, principalmente previdenciário, para atender todas essas demandas aí de pessoas de idade. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, essa pirâmide etária aqui, ó, no livro de vocês mostra essa pirâmide etária.
Só que, gente, presta atenção, não é a pirâmide etária do Brasil. Essa pirâmide etária, ela mostra, é da população indígena brasileira, tá? Que mostra justamente da população jovem aí, que muito mais diferente da que a gente está vivendo hoje, ó. Os índios, geralmente os indígenas têm maior grau, maior quantidade de filhos, tá? E aí vai envelhecendo. Hoje, a gente com maior qualidade, eles conseguem viver melhor, mais ainda, tá? Antes vivia até menos. E aí você percebe aqui, ó, olha, tá vendo? A mulher sempre vai viver mais que o homem. É impressionante isso, gente. Ninguém merece, tá? E aqui no Brasil a gente fez um levantamento em relação à distribuição de sexo por idade. Você percebe aqui, ó, que geralmente as mulheres sempre tem mais mulher que o homem, mas a partir dos 20 anos aqui, ó, a gente percebe que tem mais mulher do que homem. A taxa de proporção, 80 anos ou mais, ó, tá vendo? A mulherada se cuida aí, ó, tem mais de 1.802 mulheres com mais de 80 anos. Em relação ao homem aí, ó, só 1.133.000. Muito pouco, diminuiu bastante, tá? E aí o que acontece? Esses valores, eles queriam que você jogasse nessa tabela aqui, ó, para você preencher. Como é que você faz isso daqui, ó? Rapidinho. Aqui a gente está em milhões de pessoas. E a população está aqui. 0 a 9 anos. Vamos lá. Homens. Homens, eu sei que a esquerda tem 14 milhões de homens que estão de 0 a 9. Então, como é que a gente faz aqui, ó? De 0 a 9, você vai procurar aqui, ó, né? 2, 4, 6, 8, 9. É 9 milhões, né? Só confirmar aqui se são 9 milhões. Não, é 14 milhões. Aqui, ó. 12, 14 milhões aqui, ó. Aí você vai vir aqui, marcar aqui no mapa. Aqui. Aí você vai pintar. Pinta aqui, que são os homens. Tá? Aí tá bom, gente. Aí, pronto, já pintou aí. Aí o que acontece? Nas mulheres é 14 milhões também. Então você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer pro lado esquerdo. Pro lado direito. Tá? E aí você vai lá e pinta a mesma cor aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 milhões. Marcou. Pintou. Tá bom? Só isso. E aí você vai fazer sucessivamente nas outras idades até chegar aos 80 anos. Baseado que nessa planilha, tá, gente? Não é nessa planilha que ela vai te dar essa informação. Tá bom? Ok? Tudo bem. Qualquer dúvida aí, volta e assiste de novo aí. Tá? Aí ele pergunta aqui, você vai fazer essa análise aí, ó. Por que nela há mais homens ou mulheres? Qual a faixa de idade mais numerosa? O que podemos concluir das taxas de natalidade e mortalidade? Completa aí que vocês vão conseguir responder todas as questões. Beleza? Tá? E aí, ó, página 53 do livro de vocês tem essa faixa etária aqui, ó. A pirâmide etária do Brasil em 3 momentos. Em 2008, 1980, 2010 e 2020. Ele pergunta aqui, qual a diferença entre as três, gente? Tá, gente? A diferença justamente é a forma, a base está ficando cada vez mais estreita e o corpo mais largo. Tá aqui, ó, tá vendo? A base aqui está ficando mais estreita, que já diminuiu aqui em 2010, e o corpo está ficando mais largo, tá? E aí, considerando a porcentagem de jovens, adultos e idosos, qual delas é maior em cada uma das pirâmides? Gente, ó, em 1980 eram os jovens. Em 2010 e 2020, a gente tem uma base aí justamente de adultos. Tá bom? Aí ele pergunta aqui, ó, deixa eu só tirar minha carinha aqui. A análise da resposta à pergunta anterior permite definir que o país passa por que situação quanto às suas taxas de natalidade e mortalidade. Gente, olha só. Justamente a gente está vendo aí a queda na taxa de natalidade e a queda na taxa de mortalidade, tá? Ou seja, estão tendo menos filho, aí já vai ter um maior controle ou já tem uma melhor qualidade de vida. E na
taxa de mortalidade porque a população está vivendo cada vez mais, tá bom? E qual a situação dos idosos nas pirâmides, gente? Nas pirâmides, peraí, vamos lá. Aqui, ó, nas pirâmides, apesar de notarmos a população de idosos cresce, o número de idosos é proporcionalmente pequeno nas 3 pirâmides, tá bom, gente? Ainda é bem pequena, aí a população vive bastante, tá certo? Beleza, turma? Aí, ó, tem a tarefa da página 15 aí, perdão, a tarefa 15 do livro, que fica na página 70 e 71. Vocês vão fazer essa atividade aí que na próxima aula a gente vai corrigir e vai tirar as dúvidas de vocês da pirâmide etária, tá bom? Beleza, gente? A aula termina por aqui, fim da aula. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau e uma boa semana para vocês. Até mais, gente.